Olá, querida criativa! Este tutorial é pensado especialmente no Natal. Vamos tricotar umas meias de Natal num minuto e por isso este modelo chama-se Meias de Natal à la minute. Vou utilizar neste tutorial fio da Schackenmeyer Regia da gama Perfect Design Line de Arland Carlos, a cor 9136, porque é uma cor que pelo seu matiz e conjugação de cores me faz lembrar muito o Natal. E assim, com apenas 100 gramas de fio, vamos tricotar um par de meias para tamanho de adulto. Vamos precisar também de um conjunto de agulhas de pontas duplas de 3 mm, apenas para fazermos a montagem inicial das malhas, e isto permite que a montagem inicial das malhas não fique tão apertada e, portanto, depois torna a meia, ao vestir, muito mais confortável na perna. E agulhas de 2,75 mm, ou para quem tem a sua malha mais larga, pode utilizar agulhas de 2,5 para tricotar o par de meias. Vamos também necessitar de um marcador de tricô para marcar o início da nossa volta. As instruções que eu vou seguir para tricotar este par de meias são gratuitas e podem fazer o download das mesmas no link que eu tenho aqui embaixo do vídeo na descrição. Basta acederem a esse link e podem fazer o download gratuito das instruções destas meias de Natal à la minute em 3 tamanhos para adulto. Vamos então começar. E vamos então começar a tricotar o nosso par de meias. Nós vamos iniciar puxando este fio amarelo que está aqui, logo no início do novelo. E vamos retirando de dentro do novelo este fio amarelo, como veem, até alcançarmos este segmento de fio que temos aqui, onde termina o amarelo e começa o verde. Vamos cortar nesta parte de fio. Este fio amarelo pode ser guardado, depois vai nos dar jeito mais para a frente na nossa meia e de seguida vamos começar a fazer a montagem de malhas que necessitamos para o tamanho que estamos a tricotar. Então vamos iniciar a montagem das nossas malhas no número que vamos necessitar para o tamanho que vamos tricotar. Neste caso eu vou tricotar uma meia com 64 malhas. Ora, para fazermos a montagem das nossas malhas, vamos pegar na agulha que decidimos usar para o efeito, eu neste caso estou a usar 3 mm, como expliquei, vamos pegar no nosso fio, fazer a montagem continental. Portanto, vamos introduzir assim a agulha, dar uma voltinha no sentido dos ponteiros do relógio e depois iniciar a montagem das nossas malhas no número que nós necessitamos. É só fazer assim até termos o número de malhas que precisamos nas nossas agulhas. Depois de montarmos o número de malhas que necessitamos nas nossas agulhas para tricotar a meia, vamos passar então ao tricô propriamente dito. As malhas já estão divididas em números iguais por cada uma das agulhas e agora é só fechar o círculo. Para fazer isso, simplesmente basta pegar na agulha em que nós montamos malhas, em primeiro lugar, e fazer este movimento. Eu até recomendo que faça isto sobre uma mesa, que torna muito mais fácil conseguir fechar o círculo de malhas sem torcer nenhuma das agulhas para que a montagem fique sempre virada para o lado correto, sem malhas torcidas. A partir daqui vamos ajustar as malhas na nossa agulha e iniciar o tricô da nossa meia. Já vamos utilizar as agulhas com que vamos tricotar a meia, portanto no meu caso 2,75, e eu costumo logo rematar esta ponta de fio que sobrou da montagem, remato-a logo nas primeiras malhas que eu tricoto. Como é que faço isso? Eu agora vou trabalhar em canelado, 2x2, de acordo com as instruções do modelo que podem fazer o download aqui, e agora vou introduzir a agulha na minha malha, na minha primeira malha, e vou trabalhar com os 2 fios, o meu fio de trabalho e o fio que sobrou da ponta da montagem de malhas. E vou
trabalhar assim, passando por dentro como se fosse um único fio, tá bem? Como o canelado é 2x2, eu vou voltar a inserir em meia e trabalhar outra malha assim. Agora vou mudar para a posição de liga e trabalhar as próximas 2 malhas em liga, também utilizando os 2 fios. Isto vai permitir que esta pontinha de fio que sobrou fique logo rematada. E finalmente vou trabalhar mais uma malhinha e meia para concluir. A partir daqui posso esquecer a pontinha de fio que sobra, vou colocar o fio à volta do meu pescoço e trabalhar por todas as agulhas que tenho no meu cós. No momento de transição de cada agulha, eu vou passar a minha malha, portanto tricotá-la, e vou inutilizar a agulha que eu cá tenho, porque é a agulha do tamanho primitivo, e vou utilizar a próxima agulha nova, portanto vou rodar o meu trabalho e continuar a trabalhar no padrão que eu estou a usar, que é o 2x2 encanelado, já nesta agulha. E vou sempre fazendo assim o meu cós até que o meu fio verde termine e inicie aqui o fio em tons de vermelho. Portanto, estas meias já têm um padrão tingido que nos permite ir tricotando a meia de forma muito mais fácil e descontraída. Portanto, vamos tricotando sempre assim a nossa meia, em voltas, mudando as agulhas na primeira volta, substituindo as agulhas de 3 mm para a montagem pelas de 2,75 para trabalhar a meia, e vamos tricotar o nosso cós encanelado 2x2 até que termine a cor verde. Só uma chamada de atenção, que aqui no início de volta, aquelas 5 primeiras malhas que nós tricotamos com os 2 fios, na volta seguinte nós vamos trabalhar estes 2 fios como se fossem um só, porque se trabalharmos cada um deles como uma malha, vamos fazer aumentos e não é isso que pretendemos. Então eu vou tricotar o meu cós e daqui a pouco já mostro para continuarmos a nossa meia na parte da perna. Agora que já tricotamos o nosso cós pelo número de carreiras suficientes até terminar com a cor verde, vamos tricotar a parte da perna da meia, seguindo o padrão que está nas instruções, até aparecer de novo o fio verde aqui a sair do nosso novelo. Portanto, agora é só tricotar de acordo com o padrão que está nas instruções, em voltas, até que recuperemos novamente a cor verde. Bons tricôs, e eu já volto quando tricotar a parte da minha perna para lhe ensinar como fazer o calcanhar. Agora que já tricotamos a nossa meia na parte da perna, em voltas, seguindo o padrão ou o motivo que está nas instruções, agora é momento de falarmos no calcanhar. O calcanhar neste modelo de meias é tricotado no fim da meia toda tricotada, ou seja, agora vamos apenas preparar o calcanhar, depois tricotamos o resto da meia, portanto a parte do pé, da biqueira, e depois então no fim voltamos ao calcanhar. Para isso vamos necessitar daquele fio que nós retiramos no início do novelo, aquele fio amarelo, porque o que vamos fazer agora, uma vez que já chegamos à cor verde que diz respeito à cor que vai ser usada no calcanhar, nós vamos puxar o fio que vem do nosso novelo até aparecer a cor vermelha, portanto vamos tirar o verde todo, este verde contínuo, sempre da mesma cor, vamos tirá-lo todo do novelo. Cá está. Tiramos o fio verde todo, o fio verde termina aqui, neste local, mas podemos cortar mesmo aqui no vermelho, pronto. Neste segmento, quando começa mesmo a cor vermelha, vamos cortar aqui o nosso fio
e este fio todo que nos sobra vamos novelá-lo. Eu vou novelar este bocadinho e já volto. Pronto, já tenho o fio que eu vou depois utilizar para o meu calcanhar enrolado, vou colocá-lo para dentro da minha meia, porque agora não vou precisar dele, só irei precisar dele depois quando fizer o calcanhar. E agora, com este fio amarelo que me sobrou, pode ser outro, está bem? Eu costumo aproveitar estes fios, mas pode ser outro. O que eu vou fazer é tricotar a partir do início da volta, vou tricotar as malhas que correspondem ao calcanhar, que são as próximas duas agulhas, portanto, esta e esta. Vou tricotar apenas estas malhas com este fio amarelo. Portanto, vou introduzir o fio e vou tricotar em meia, normalmente, as malhas destas duas agulhas. Depois de tricotar estas duas agulhas com o fio amarelo, vou cortá-lo, deixando assim uma pontinha para não ficar aqui muito próximo e não se desmanchar, está bem? Agora já não preciso mais, portanto a minha meia fica assim. Estas duas primeiras agulhas correspondem a metade das malhas da minha meia, ficam neste fio. E agora as próximas duas agulhas eu vou voltar a introduzir o fio da minha meia e vou iniciar a parte do pé. Ou seja, com este fio agora que vem do novelo, eu vou tricotar as próximas duas agulhas e vou continuar a tricotar em voltas até ter a medida necessária para o meu pé. Vocês depois podem ver com mais detalhe nas instruções qual é essa medida que necessitam para tricotar a parte do pé e depois então tricotarmos a biqueira. Então é tão simples como deixam assim uma pontinha para depois podermos rematar, está bem? Quando tricotarmos depois o nosso calcanhar. E agora é só tricotar normalmente no padrão que estamos a usar. Neste caso eu estou a usar um padrão simples de jersey, ou sempre em meia, não é? E pronto, vou tricotando assim estas próximas duas agulhas e depois estas também aqui e vou tricotar em voltas. Vou fazer a parte do pé e quando terminar volto para lhe mostrar como fazer a biqueira da nossa meia. Agora que já tricotamos a parte que necessitamos para o nosso pé, antes de iniciarmos a biqueira, vamos agora então passar à parte da biqueira. Para isso, eu vou precisar de tricotar a minha biqueira com o fio verde. E como veem, eu ainda tenho aqui uma sobra de fio, não é? Porque o novelo está preparado para tamanhos maiores. Ainda tenho aqui fio que me sobra e que não é o verde que eu preciso. Então o que eu vou fazer é puxar o meu fio do novelo até chegar ao fio verde, que cheguei agora. Não, ainda não cheguei. Quando eu chegar mesmo ao fio verde, em que tenha muito fio verde, acho que agora é que cheguei. Exato. Ou seja, vou cortar o fio aqui, neste segmento, quando começa o verde. Vou cortar aqui também esta pontinha, deixando assim um bocadinho para depois conseguir rematar. E vou inutilizar o fio que sobra da parte que seria para o pé, não é? E depois vou iniciar a minha biqueira. Vou só arrumar os meus fios e volto já. Pronto, já tenho a parte que me sobra da parte do pé tirada, da meia. Cortei assim, deixando esta pontinha de fio e agora vou começar a trabalhar com o fio verde para tricotar a biqueira. Vou introduzir o fio aqui e antes de começar a biqueira propriamente dita, vou tricotar uma volta completa toda em meia. Eu já volto para mostrar depois então os mates na biqueira. Pronto, já tricotei a volta toda antes de iniciar a minha biqueira. Como veem, a parte do calcanhar está aqui, neste fio amarelo, onde depois vamos
tricotar o nosso calcanhar. E agora, antes de começarmos a nossa biqueira, convém termos em atenção que vamos ter de construir a biqueira com os seus matos laterais alinhada com o calcanhar, porque se tricotarem a vossa biqueira assim, vão ter de desmanchar, não é? Então, o que é que vamos fazer? Verificar se está de facto alinhado antes de começarmos a tricotar. No meu caso já está certinho, então o que é que eu vou ter de fazer? A biqueira é construída em duas partes, digamos assim. Numa primeira parte, nós vamos tricotar uma volta que tem os mates ou diminuições laterais que eu vou exemplificar e a outra carreira ou outra volta seguinte é tricotada toda em meia. E estas duas voltas vão sendo repetidas até obter o número de malhas total que vocês vão encontrar nas instruções. A segunda parte consiste em repetir apenas a volta dos mates ou diminuições laterais até obter novamente o número de malhas total que vocês vão encontrar também nas instruções. Então eu vou exemplificar como fazer os mates para poderem ver. Portanto, a partir do início de volta, nós vamos tricotar aqui uma malha em meia, vamos tricotar depois um mate com inclinação à esquerda, e estamos cá, tricotamos estas malhas todas desta agulha em meia e as próximas malhas até 3 malhas do fim da próxima agulha. Eu vou tricotar estas malhas e já volto para mostrar como fazer o mate daquele lado. E agora, a 3 malhas do fim da segunda agulha, eu vou fazer um mate com inclinação à direita e uma malha em meia. Nas próximas duas agulhas, eu vou repetir o que fiz nas duas primeiras, ou seja, aqui eu vou fazer uma meia, um mate com inclinação à esquerda, como demonstrei na primeira agulha, e depois tricotar tudo em meia, e na quarta e última agulha vou tricotar tal como eu fiz na segunda, ou seja, vou tricotar tudo em meia até 3 malhas do final, um mate com inclinação à direita e uma meia. A próxima volta é toda tricotada em meia. E vamos fazer isto até obter o número de malhas que encontram nas instruções. Eu vou fazer a primeira parte da minha biqueira e já volto para mostrar como fica e relembrar como fazer a segunda parte. E pronto, já fiz a primeira parte da minha biqueira, o efeito começa a ser visível, não é? Começamos a ver a nossa biqueira a ficar com estas inclinações laterais. Agora, para fazer a segunda parte, é só repetir a primeira volta que está nas instruções com os mates laterais, mate deste lado e deste lado, até obter o número total de malhas que também encontram nas instruções. No final, é cerzir a biqueira. Eu vou terminar a minha biqueira, aos mates, e depois já volto para demonstrar como cerzir. Já terminamos a nossa biqueira. Podemos cortar a ponta do nosso fio, deixando assim um bocadinho para conseguirmos cerzir. O nosso novelo agora não é necessário. E antes de passarmos ao processo de cerzir propriamente dito, eu recomendo que passem as malhas para apenas 2 agulhas, na frente e atrás. Ou seja, fazemos assim, isto, aqui também, e depois rematamos a primeira malha de cada ponta das agulhas, fazendo simplesmente isto, passando as 2 malhas para uma agulha e passando a outra por cima e voltando a encaixar na agulha. Portanto, vou fazer agora isso aqui vou passar estas malhas todas para uma única agulha e fazer este remate em todos os cantos da minha meia. E volto já para o cerzir. Para cerzir, vamos introduzir a nossa agulha tapeçaria em sentido liga na malha da frente, da agulha da frente, e em meia na agulha de trás. Isto é o procedimento de preparação.
Agora, o que vamos repetir até uma malha do fim vai ser introduzir em meia e tirar, e introduzir em liga. Na agulha de trás, vamos introduzir em liga e tirar, e de seguida introduzir em meia. Eu vou repetir este procedimento ao longo de todas as minhas malhas até ter apenas uma malha em cada uma das agulhas. Agora que tenho apenas duas malhinhas nas minhas agulhas, vou introduzir a minha agulha na primeira em liga e na outra em meia. Retiro as agulhas e agora é só rematar este fiozinho para dentro e dar um nozinho no avesso e já temos a nossa meinha cerzida, como podem ver. A nossa biqueira feita, ou seja, a nossa meia está concluída. Falta-nos apenas a parte do calcanhar, que é o que eu vou mostrar já de seguida. E agora que já temos a nossa biqueira concluída, vamos passar ao calcanhar. Para fazermos o calcanhar, vamos ter de primeiro levantar os pontos que estão na linha abaixo desta amarela e na linha acima. E, portanto, para isso, basta nós levantarmos assim as malhinhas e vamos levantar as malhas, número correspondente a metade ao total das malhas que tínhamos na meia, não é? Portanto, vamos assim levantar a perninha do lado direito de cada uma das malhas. Uma, duas, três. Vamos levantar assim até aqui, ao final, até termos, no meu caso eu vou ter 32 malhas, portanto é metade do número total de malhas que eu tenho na minha meia, e depois vou fazer o mesmo também aqui nesta de cima, portanto nestas malhinhas aqui de cima da minha linha amarela. Eu vou levantar as minhas malhas e já volto para mostrar o que devemos fazer de seguida. Agora que já temos as malhas levantadas em número de metade em cada uma das agulhas, uma na parte de baixo da linha amarela, outra na parte de cima, vamos tirar o fio amarelo que está aqui no meio das nossas malhas. E para isso basta apenas com uma agulha de tapeçaria ir puxando o fio ao longo de toda esta costura para o ir retirando. Estão a ver? É só ir puxando o fio assim e ir tirando. Eu vou tirar o resto do fio e depois já regresso para mostrar o passo seguinte. E pronto, já retiramos o nosso fio amarelo. Ficamos assim com uma abertura na nossa meia, onde vamos construir o nosso calcanhar. E antes de começarmos a trabalhar o calcanhar, vamos dividir estas malhas por mais duas agulhas, a metade. Portanto, em vez de ter aqui um determinado número de malhas, vou dividir estas malhas todas por duas agulhas e fazer o mesmo ali, para que fique aqui com 4 agulhas e se torne mais fácil trabalhar o calcanhar. Agora que já temos as nossas malhas divididas por 4 agulhas, é o momento de começarmos a trabalhar o nosso calcanhar. Vamos puxar o fiozinho que nós tínhamos, deixado, recordam-se, quando nós começámos a tricotar a parte do pé, e é com este fio que nós vamos iniciar o nosso calcanhar. O nosso calcanhar, propriamente dito, vai ser tricotado exatamente da mesma forma como nós tricotamos a biqueira. Ou seja, agora eu vou fazer uma volta completa toda em meia e depois vou tricotar os mates laterais no meu calcanhar exatamente da mesma forma como eu fiz na minha biqueira. O calcanhar só tem agora um segredo, que consiste em levantar umas malhinhas aqui nas laterais, uma no início desta agulha, outra no fim desta, portanto, aqui outra vez e aqui outra vez, para evitar a formação dos chamados buraquinhos na zona do calcanhar.
Claro que a querida criativa pode não levantar estas malhas e depois no final, com o bocadinho de fio que vai utilizar para rematar as pontas, não é? Como está aqui esta pontinha que vai ser rematada e o que sobra também destas, pode depois dar aqui um pontinho e disfarçar esse buraquinho. Eu costumo logo levantar as malhas, até porque estas malhas, para além de evitarem a formação do buraquinho, vão também ajudar a tornar o calcanhar um bocadinho mais amplo e a servir melhor depois a meia para pessoas que tenham, por exemplo, a diagonal do tornozelo muito larga, portanto, o chamado pé alto, não é? Portanto, para isso, estas 4 malhas que eu vou aumentar, no fundo, vão ajudar a que o calcanhar tenha uma maior amplitude. Claro que estas malhas podem ser depois também eliminadas na volta seguinte, mas como vamos iniciar os mates para depois construir o calcanhar desta forma, não é? Que o nosso calcanhar vai depois ficar assim, com esta configuração, as malhas vão ser diminuídas na mesma, portanto não há essa necessidade. Então eu vou já demonstrar como fazer para disfarçar os buraquinhos. Ora, onde é que nós vamos então levantar os buraquinhos? Os buraquinhos vão ser levantados nas malhas que estão aqui e que vão formar, se nós começarmos logo a trabalhar aqui vai-se formar um buraquinho, não é? Então, se eu levantar uma malha nesta malha e outra nesta, no fundo vou aqui construir um pouco mais de tecido, não é? De tricotado, que vai ajudar a eliminar o espaço que ficaria aqui aberto. Para fazer isso, e uma vez que eu vou começar neste sentido, portanto o meu fio vem daqui e eu vou tricotar para aqui, eu vou levantar a primeira malha aqui, apanho esta perninha direita desta malha, que a agulha estava a esconder, apanho a perninha direita desta malha, portanto como eu estou aqui a demonstrar, e insiro nesta laçada que vocês veem aqui. Enlaço, como se fosse trabalhar em meia, e tenho a minha primeira malha levantada. Depois vou tricotar em meia as malhas da primeira agulha do calcanhar. Esta primeira volta, como disse, ainda não tem mates, é só em meia. Vou tricotar estas malhas todas e estas, e depois já ensino a levantar as malhas, a malhinha suplementar aqui neste lado. Agora que eu já terminei as malhas da segunda agulha, vou então levantar a malha aqui no final, ainda para esta agulha. Vou levantar este fio que está aqui, no outro lado eu levanto assim, aqui levanto ao contrário para ser simétrico e vou inserir na perninha esquerda da malha. Estão a ver? A malha está aqui, eu vou portanto abraçar a laçada e a perninha esquerda da malha. Passo o fio e vou fazer com que as duas malhinhas tranquem o fio e já tenho ali a minha malhinha levantada. Agora, nesta agulha, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira, levantar uma malhinha aqui e continuar a tricotar, e depois tricoto esta e levanto finalmente outra malha aqui no final. Vou terminar isso e já volto para iniciar o calcanhar. Pronto, agora que temos as malhinhas levantadas nos dois cantos do calcanhar, portanto duas de cada lado, agora vamos tricotar o nosso calcanhar exatamente como está nas instruções para a nossa biqueira. Na primeira parte, repetindo a volta dos mates e a volta sem mates, até obter um determinado número de malhas, e depois repetindo apenas a volta que tem os mates. No final vamos cerzir o calcanhar, tal como fizemos na biqueira, e temos a nossa meia concluída. Depois resta só esconder e rematar as pontas de fio que sobraram e tricotar a outra meia igual. Vou concluir o meu calcanhar e já volto para mostrar como fica. E pronto, temos a nossa meinha concluída, as nossas meias de Natal à la minuto. Agora é só tricotar o par
e depois muitas para presentear os nossos entes queridos neste Natal. Espero que tenha gostado deste tutorial, querida criativa. Deixe nos comentários a sua opinião. Um grande beijinho e muito grata.